Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A princípio nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, versículo 28. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais este privilégio que temos de estar na Tua casa. Também, Senhor Deus, Tua palavra que já foi lida, as orações que já foram feitas, os hinos, os cânticos, ó Pai. E agora, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, e clamo pela sua misericórdia. Peço que o Senhor esteja cuidando de cada vida e cada coração aqui nesta noite. E também, Pai, daqueles que não vieram. O Senhor sabe o motivo, Pai, pelo qual eles não estão aqui. Então nós clamamos por cada vida, para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja guardando, e também, ó Deus, tocando-lhes na alma o desejo ardente de estar na Tua casa, para ouvir da Tua palavra. Tua palavra que é o bálsamo para as nossas almas, nosso coração, e sabedoria para o entendimento. Então eu peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nossos queridos que não se fazem presente nesta noite. E que a sua palavra, Senhor, ela fale ao nosso coração, ao mais profundo de nosso ser, quebranta a nossa vida, Pai, diante da tua palavra. E perdoa, Senhor, a multidão de nossos pecados. É em nome de Cristo que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Os dois versículos que nós lemos de Atos dos Apóstolos, então, o livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E nós lembramos sobre Éfeso, a cidade de Éfeso. Quando você pensa, por exemplo, que Paulo entrou na Europa e a primeira cidade ao qual ele instituiu a igreja foi Filipos. De Filipos, então, a palavra se adentrou para a Europa. Quando nós pensamos em Éfeso, Éfeso já é a Ásia. E aí, através de Éfeso, as portas se abriram para que toda aquela região, a Ásia, fosse evangelizada e fosse chegado ali o evangelho de Cristo Jesus, a mensagem da cruz. Da mesma maneira que Filipos foi uma porta,
Éfeso também foi uma porta, uma grande porta. Só que Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 32, ele diz que ele lutou com bestas feras em Éfeso. Ele lutou com bestas feras. E Paulo não enfrentou, meus irmãos, organizações. Paulo enfrentou ali formas de pensamentos, de religião. As bestas feras que Paulo ele menciona em 1 Coríntios, falando sobre Éfeso, são as formas de pensamento da religiosidade do homem natural. Então Paulo ele enfrenta todas essas coisas. Essa maneira humana de religiosidade. Ou seja, uma religião que é específica, voltada expressamente para o quê? Para o homem, as suas necessidades, os seus anseios e as suas carências. Então isso Paulo enfrentou em Éfeso. Voltado para os interesses dos homens. Quando você pensa em Éfeso, Éfeso era uma cidade na época que Paulo chegou lá, de mais ou menos 250 mil habitantes. Só perdia para Alexandria e para Roma, ou seja, uma cidade muito grande. Um luzeiro mesmo. Aonde as pessoas tinham orgulho de morar em Éfeso. Uma das 3 maiores cidades da sua época. E aí Paulo chega naquele lugar e ele enfrenta formas de pensamento que são contrárias a tudo aquilo que é o Evangelho. Por isso que o Evangelho vai chegar nesses lugares. Ele não vai chegar somente numa cidade, ele vai chegar em coração, ele vai chegar numa alma, ele vai chegar num entendimento. E o Evangelho veio para isso mesmo. Para contrariar formas de pensamentos humanas. Aquilo que o homem natural entende por ser religioso. Ou ter uma religião. E Paulo chega nesse lugar. E logo de cara ele encontra alguns discípulos. Como nós lemos aí no versículo 1. Se você continuar lendo o capítulo 19... você vai ver que Paulo pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo. Eles falaram, não, nós nem ouvimos falar de Espírito Santo. Ah, é? Mas vocês foram batizados por quem? Nós somos batizados no batismo de arrependimento de João Batista. E aí Paulo batiza eles novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí agora, Paulo impondo as mãos sobre esses irmãos, eles recebem o Espírito Santo. Isso é uma ação lá do apóstolo Paulo. E aí quando dá continuidade nas coisas, Paulo chegando nesse lugar, ele faz aquilo que de costume sempre ele fazia. Então Paulo ele diz assim, eu sou um imitador de quem? De Cristo. Jesus em todas as cidades que ele chegava, ele ia aonde primeiro? Na sinagoga. Primeiro ele ia na sinagoga. Ele entrava na sinagoga, ele lá tinha a oportunidade da palavra, ele era conhecido como o rabino da Galileia. Aí chamavam Jesus, Jesus começava a pregar. O pessoal da sinagoga rejeitava a pregação de Jesus, Jesus saía da sinagoga e começava a pregar para o povo. E o apóstolo Paulo também sempre ele faz isso. Ele chega, procura uma sinagoga, ele entra lá, ele já é conhecido como grande orador, e aí ele começa a pregar, e os homens da sinagoga rejeitam também a pregação do apóstolo Paulo. Por isso que é o desafio de Éfeso. E aí Paulo diz assim, eu enfrentei muitos desafios em muitos lugares, como a idolatria em Atenas. Só que a idolatria de Atenas, ela não estava ligada, meus irmãos, a desejos e questões humanas.
a vontades. Quando Paulo chega lá, eles são só religiosos. Ao contrário de Éfeso, que quando Paulo chega em Éfeso, a religião, ela está atrelada, e até mesmo o Deus, ou a deusa que está instaurada naquele lugar, na vida daquelas pessoas, é algo de provisão, de recurso, de necessidade. Então é uma religião, é uma forma de pensamento religioso, na tratativa das nossas carências e necessidades, e além de tudo tem uma palavra comercial, de um comércio, que isso trazia grande vantagem e lucro, a palavra que está no texto é prosperidade, para aqueles homens. Uma religião atrelada ao lucro, ao benefício. Muitas vezes nós queremos viver uma religião como os efésios. Uma religião de benefício, aonde eu faço alguma coisa e Deus me recompensa. Aonde eu produzo alguma coisa para que Deus possa me recompensar. Aonde eu busco um Deus, não para amá-lo e servi-lo, mas eu busco um Deus segundo as minhas carências e necessidades. Então, Efésios, tem muitos por aí. Tem muitas religiões, como a religião instaurada em Éfeso, com esse pensamento, um pensamento de recurso, de benefício, de alguma coisa que se pode extrair ao meu favor da divindade que estava lá instaurada. A grande deusa Diana dos Efésios, ou Artemis. E o Evangelho veio para tirar isso do coração de cada um de nós. Veio para tirar essa questão comercial. Eu faço e Deus me retribui. Eu dou e pego de volta. Essa questão comercial, irmãos, sempre teve no coração do homem. O que eu vou ganhar? Essa é a pergunta do apóstolo Pedro a Jesus. Mestre, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar? Nós sempre estamos pensando em um benefício para a nossa vida. Quando nós atrelamos a nossa religiosidade a benefício, então dentro de nós tem um comércio. Que nós estamos fazendo alguma coisa para que no final das contas Deus possa então retribuir a nós. Então por isso que a Bíblia fala que todos os esforços humanos, toda a dedicação humana, tudo aquilo que uma pessoa pode fazer se torna trapo de imundícia. Ou seja, nada versus nada diante de Deus. Porque a sua religião é vã, sua religião é como um comércio, sua religião é como uma troca. Na verdade você precisa de uma divindade. E os efésios, eles tinham lá sua divindade. E aí o apóstolo Paulo chegou naquele lugar, foi na sinagoga, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, 9 e 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam imperdenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Então Paulo apartou-se deles, separou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Quando a sinagoga rejeita o apóstolo Paulo e a sua palavra, então aparece um homem chamado Tirano. Nós não sabemos quem ele é. Nós não sabemos se ele era um prosélito. Nós não sabemos se ele era um mestre. Mas nós sabemos de uma coisa, que ele abriu uma porta para que o apóstolo Paulo pregasse a palavra do Evangelho. E que essa palavra do Evangelho tivesse uma porta aberta para que todos da Ásia pudessem ouvir do Evangelho de Cristo Jesus.
O intuito do apóstolo Paulo, pregando o evangelho, era desbancar mesmo, meus irmãos, tudo aquilo que estava construído ali. Tudo aquilo que estava estabelecido. Tudo aquilo que as pessoas tinham como pensamento de religiosidade nas suas vidas. Tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Tudo aquilo que estava dentro da sua mente. E aí Paulo achou esse homem chamado tirano e abriu-se uma porta. Então pregue a palavra. E 2 anos o apóstolo Paulo ficou pregando para que toda a Ásia fosse evangelizada. Pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho da graça. Pregando o evangelho da salvação. Versículo 26 do capítulo 19. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então Paulo conseguiu, meus irmãos, pregar o evangelho de uma maneira que atingisse toda a Ásia. Em todos os lugares, em todas as cidades ali, o evangelho ele chegou de alguma maneira. E aí quando Demétrio, o homem que está lá, com uma maneira humana, natural, de entendimento, de religião, quando ele tira aquela conclusão dele de olhar e ver assim, ó, o evangelho que esse homem prega vai ser ruim para nós. Vai ser prejudicial à nossa vida, à nossa cidade, a todos os moradores desse lugar. Porque ele não chegou só em Éfeso. O evangelho atingiu quase toda a Ásia. A declaração de Demétrio. O homem da religião. O homem do entendimento natural do que é servir a Deus. E quando ele faz essa declaração, e aquela porta aberta na casa de Tirano, na escola onde Tirano tinha lá uma porta, o evangelho chega a muitos lugares. Apocalipse, capítulo 1. O desafio de Éfeso. O desafio de Éfeso, meus irmãos, é desbancar toda forma natural de entendimento de servir a Deus. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O evangelho chegou nesses lugares, irmão. Chegou na Ásia finalmente. Depois de adentrar a Europa, agora ele está na Ásia. E esse evangelho se espalha, essa palavra da cruz, esse evangelho da salvação, esse evangelho de liberdade, de entendimento, de graça e de conhecimento de Deus, ele chega ao coração. Mas para chegar aos corações dos homens, Paulo diz assim: nós enfrentamos bestas feras, tribulações por dentro, angústias por fora. Porque você não luta contra entidades, você luta contra formas de pensamento. Aquilo que está aqui dentro, ó. Aquilo que você deita e dorme, continua lá, martelando a sua cabeça. Aquilo que te incomoda. Aquilo que muitas vezes faz sentido para você, mas não tem sentido nenhum para Deus. E dentro desse contexto, dessa palavra de Deus pregada,
Aonde chega o Evangelho, meus irmãos? O verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. A grande transformação. Não é uma transformação de aparência. Mudar o vestuário, não cortar o cabelo, não pintar o cabelo, não colocar brinco. Não é uma transformação de aparência, irmãos. É uma transformação que começa de dentro para fora. Esse é o Evangelho. E onde o Evangelho chega, a grande transformação. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, lenços, aventais, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Olha só, né? Por isso que tem muita gente hoje lendo esses versículos da Bíblia e passando lenço, e passa um pano, e continua passando pano, né? Mas isso aqui é o apóstolo Paulo, irmãos. Isso aqui é um homem de Deus mesmo. É um homem de Deus que muitos foram curados, até pelas suas vestes, pelas suas roupas, aquilo que ele usava. Mas ele um dia deixou Trófimo doente. Ele um dia teve um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu orei 3 vezes ao Senhor. E ele me disse, a minha graça é o suficiente para você. Então não pensa que o lenço curou os outros, curou ele também, irmão. E aí você tem que ter esse entendimento dos milagres de Deus, aonde o Evangelho ele chega. E quais são os milagres de Deus na nossa vida? Quantos estão dormindo na rua, irmão? Quantos não têm cama para dormir, irmão? Quantos não têm coberta para cobrir? Quantos não têm o pão de cada dia, irmão? Quando tem faltado o pão de cada dia na nossa casa? Não é por méritos nossos, irmão. Porque na oração Jesus disse assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quanto de nós tem faltado alguma coisa, irmão, que nós não necessitamos? Quantos milagres Deus fez na nossa vida, que podemos nem contar com os dedos? O fato da nossa salvação é um milagre, irmão. O fato de nós estarmos aqui é um outro milagre. Quantos milagres Deus tem feito no meio de nós? Aonde o Evangelho chega, chega os milagres de Deus, é claro. E nós cremos neles. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Aonde chega o Evangelho, chega também, meus irmãos, a transformação e o temor de Deus. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários, 50.000 dias de serviço. Então você calcula 50.000 dias de serviço. Era o preço
dos livros de artes mágicas que todos estes homens, a partir que eles ouviram o Evangelho, foram quebrantados pelo Espírito Santo, se converteram, eles abandonaram essas práticas malignas, colocaram seus livros de 50.000 dias de serviço e tocaram fogo. Aonde o Evangelho chega, meus irmãos, há uma transformação de vida. E aquilo que parece para o mundo ser um prejuízo, para os servos de Deus é um lucro. Versículo de número 20. Assim, a palavra do Senhor, ela crescia e prevalecia de uma maneira poderosa. Isso é uma transformação de mente. Isso é uma transformação de entendimento. Por isso, Paulo, ele chama a atenção dos irmãos em Romanos. E ele diz o quê? Irmãos, vocês não se conformem com este mundo. Não se conformem, meus irmãos, com aquilo que o mundo dita regra para os outros. Não se conforme com as coisas do mundo, porque senão nós vamos querer andar segundo as regras que eles impõem. Segundo a sua maneira de pensar, segundo a sua maneira de viver, segundo a sua maneira de agir. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma mudança de entendimento. Agora eu sou um filho de Deus, agora eu sou um servo de Deus. E tudo isso que eu praticava já não me serve mais. Isso não é para mim. Não é mais para minha vida. Para que então possamos, de uma maneira plena, desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Isso é onde o Evangelho chega. Há uma vida transformada. Mas porque ainda, meus irmãos, nós estamos lá, patinando, tropeçando, é porque ainda nós temos uma mentalidade como os moradores de Éfeso. Nós queremos uma divindade que supra, então, o nosso recurso, as nossas necessidades. E quem era Diana dos Efésios? Era uma estátua com a cabeça de uma mulher e o seu corpo era seios. Era todos seios, representando a fertilidade, o recurso e a provisão. Esse era o Deus, a divindade que estava lá. Quando você lê Jeremias, capítulo 7, Deus está lutando contra o povo, dizendo para ele, vocês colocaram, entronizaram uma deusa chamada Rainha dos Céus. E quem comandava o culto eram as mulheres. Os filhos carregavam a lenha. Os maridos omissos deixavam tudo isso acontecer. E aí então Deus diz para Jeremias, não fala nada com essa gente não, deixa eles. Quem está lá em Éfeso, irmãos? Uma cabeça de uma mulher e um corpo tomado de seios. Uma divindade para as nossas carências e necessidades. Mas o evangelho do apóstolo Paulo está chegando aos corações. Está chegando nas almas. Já chegou em toda a Ásia. Já está quebrantando os corações. E aí então, os conflitos do apóstolo Paulo não são somente contra um ídolo, irmão. Não. Mas é como uma forma de pensamento de uma religião. Tem muita religião que não tem o ídolo, irmão. Mas tem a mesma forma de pensamento de Éfeso. É aí é que está o problema. Você pode não adorar um ídolo, irmão. Você pode não ter um ídolo na sua casa. Como a Mical tinha.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se a sua forma de pensamento de uma divindade for a dos Efésios, você tem um equívoco de entendimento dentro da sua cabeça. E isso precisa ser transformado, precisa ser quebrado de uma vez por todas. Porque senão você nunca vai conhecer e realmente servir o Deus vivo e verdadeiro. Sua religião vai ser sempre de uma deusa Diana, uma rainha nos céus, entronizada, para colocar lá todos os recursos, a prosperidade e tudo mais. O Demétrio tinha um entendimento. Capítulo 19, versículo 23. Qual é o entendimento desse homem? Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Quantos têm feito da sua religião um argumento para a prosperidade? Uma forma de pensamento de recurso, uma forma de pensamento de provisão, uma forma de pensamento de ansiedade e de carência. Por isso uma estátua de uma mulher com seios. Quem vive pensando em leite é quem, irmão? É uma criança, irmão, que ainda não foi desmamada. Então pensa como criança, vive como criança, reage como criança, e nunca vai poder ter um relacionamento adulto com Deus. Quando você vê a Ana e o Eucana, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele aqui para o Senhor. Quando ela voltou com o menino tinha que estar o quê, irmão? Desmamado. Para que então agora ele não vivesse mais com um entendimento de menino. Mas que agora o pequeno Samuel, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor diante de Eli. E é com esses entendimentos de criança, irmãos, que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual como a dos Efésios. Ainda nós estamos precisando de leite. Porque não temos maturidade suficiente para ter uma vida espiritual com Deus. Para entender que o nosso Deus, Ele é o provedor de todas as coisas, de todas as necessidades. Que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Nosso coração já deveria estar descansado. E não olhar a religião como um lucro, como uma oportunidade. Como algo que possa me beneficiar. Quando Demétrio chamou os outros artífices, os outros ourives, a preocupação dele era uma coisa: a pregação de Paulo vai comprometer a nossa religião e a sua finalidade. Versículo de número 27 do capítulo 19. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então todo o entendimento de religião de Éfeso
estava voltado ao que, irmãos? A um seio. A um recurso. A uma necessidade. A uma carência. E quantas vidas têm sido vividas dessa maneira? O recurso, fertilidade, provisão. Então Paulo enfrentou toda a forma humana estabelecida de religião. E qual era a pregação do apóstolo Paulo? Que não são deuses estes que são fabricados por mãos humanas. Volta um pouquinho aí em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo, a quem Deus deu a todos a vida, a respiração e tudo mais. E de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Você quer servir a um Deus? Então você entenda que esse Deus é por isso que você vive, se move, existe. E os próprios poetas cretenses disseram, nós também somos da sua geração. Isso deveria estar dentro do nosso entendimento. Que nós agora não temos um relacionamento com Deus a partir das nossas necessidades fisiológicas. Porque nós temos um problema sério em sempre tratar a nossa espiritualidade com as nossas necessidades fisiológicas. Por isso que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, a Bíblia diz, teve fome. E quando o inimigo da alma disse para Jesus, transforma a pedra em pão, Jesus então responde a ele, e isso deveria ficar dentro do nosso coração, porque Jesus, o Deus Todo-Poderoso, em carne humana, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a nossa tratativa com Deus não deve ser segundo as nossas carências, segundo as nossas necessidades físicas. Porque se você trata com Deus dessa maneira, você é um Efésio que ainda tem uma Diana entronizada. E que você ainda não entendeu quem é o Deus verdadeiro ao qual você serve. Então isso deveria já ficar claro em nós. Para que a nossa vida religiosa, a nossa espiritualidade, ela não fosse contemplada por circunstâncias ou por necessidade.
Quando nós tratamos as coisas neste patamar, é porque a palavra comércio, interesse, está dentro do nosso coração. Esses são os Efésios, a Ásia, que Paulo chegou lá. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, abre sua Bíblia lá, no capítulo 6, ele disse para o Timóteo que a piedade, ou seja, a palavra de Deus, ela é grande fonte de lucro. Capítulo 6, de 1 Timóteo, versículo 5. Ele está falando dos falsos mestres, né? E o perigo dessa religiosidade baseada, firmada na tratativa dos seios de uma Diana. Altercações sem fim por homens, cuja mente pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quando o diabo disse para Deus, toca na pele dele, tudo que o homem tiver, ele dará pelo que, irmão? Pela sua vida. Se ele tiver 20 fazendas, e o médico falar assim, não, se o senhor passar as 20 fazendas para mim, eu salvo a sua vida. Opa! Vamos lá. O pastor João dizia que o diabo, ele mudou a maneira de agir. Ele abriu a porta do inferno e saiu dando diploma para todos os capeta virar ministro, como Paulo diz lá em 2 Coríntios. Para ensinar para o povo, se você der, você vai receber. Se você der, você vai ter. Se você entregar, você pode cobrar Deus. Abriu as portas do inferno. E aí ele diz, de fato, é uma grande fonte de lucro, é a piedade. Com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não vamos levar nada, irmão. Nem roupa, nada. Que coisa, né? Tão simples. Tendo sustento, o pão nosso de cada dia. Com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações, ciladas, muitas concupiscências insensatas, perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Nós estamos perdendo a prosperidade. O nosso trabalho vai ficar comprometido. O templo da deusa vai ficar comprometido. Por causa desse evangelho que esse camarada está pregando aí. Porque o amor do dinheiro é uma raiz de muitos males. Alguns
nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Transformaram o trabalho numa diana. Aí o trabalho vira uma diana dos Efésios. Vira um Deus entronizado na vida. A rainha de todas as necessidades. Isso é um perigo, irmão. É um perigo para a nossa vida espiritual. Quando esses entendimentos começam a passar na nossa cabeça, isso é um desastre. A última palavra dada para essa igreja está lá em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 2. Eu vou ler na tradução da Bíblia Viva, tá bom? Então, se você notar a diferença de tradução, eu estou lendo Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2, na tradução da Bíblia Viva. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado. Que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que se dizem ser apóstolos. Você sabe, você tem o discernimento de quem são e de quem não são. Já descobriu que eles são mentirosos. Você tem até sofrido por mim, com perseverança, e você não desistiu, não desanimou. Mas eu tenho uma coisa contra você. Você não me ama mais como no princípio. Porque o seu coração já começou a ser tomado por um entendimento de uma Diana. Você não me ama mais como no primeiro amor. Você até tem feito algumas coisas. Mas isso não vale nada. Se tudo isso não tiver firmado no amor de Deus. Nós só vamos ser religiosos. Não vamos passar disso. Eu tenho uma coisa contra você. Você não me ama mais como no princípio. Lembre-se de onde você caiu. E outra vez trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei você do seu lugar. Ou castiçal. Quando Éfeso, um dos 3 luzeiros da humanidade, ouviu essa mensagem, jamais eles poderiam imaginar que aquela cidade seria transportada para um outro lugar. Jamais. Eles nunca acreditariam que aquela cidade de 250 mil habitantes, uma das maiores cidades do mundo daquela época, teria que ir para um outro lugar. Porque desceu ali um rio.
E quem é o rio que sempre está descendo, irmão? Cristo. Se você não voltar a me amar como no princípio, vai vir um rio que desce e vai tirar você do seu lugar. Volta a praticar as primeiras obras. Daquela mesma maneira como você me amava no princípio. Porque agora a sua tratativa comigo é comercial. Não é mais por amor. É por dependência de leite. E não mais por amor. Por isso, meus irmãos, como desmamados, agora a nossa tratativa com o nosso Deus não é mais pelas nossas necessidades, mas é por amor. Por isso, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é mais pelas nossas necessidades, nossas carências de menino. O leite. Quem vive pensando em leite é criança. Lembre-se bem do que disse Jesus. Nem só de pão vai viver um homem. Em nome de Jesus. Que a nossa vida espiritual não esteja firmada em nossas carências, necessidades fisiológicas, não. Mas ela esteja estabelecida em amar a Deus acima de todas as coisas. Como gritou o povo no Carmelo, só o Senhor é Deus. Que Deus ele nos ajude, irmãos. Que a nossa vida espiritual não seja como a dos Efésios. Que nós possamos servir a Deus por causa do amor que Ele nos amou. Amém? Que Deus nos abençoe.